Bem-vindo, Rogério. Tudo bem? Tudo bom, Miguel, Henrique? Um prazer, viu, estar com vocês de novo aqui na Fórum. Rogério, a pergunta inevitável é essa, né? O Donald Trump impôs uma tarifa de 50% contra o Brasil, uma agressão comercial impressionante, é a maior tarifa que ele impôs a outros países até o momento, e dessa vez nem o argumento de déficit comercial ele pode usar, porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos, né? A nossa relação é bem equilibrada nos últimos anos, 0-0, até em geral déficit, né? Ou seja, mas como é que está sendo a reação no Congresso? Como é que você viu essa medida aí? Bom, bem, a medida é absurda. A reação do Congresso é que os bolsonaristas dizem que o culpado é o Lula. É impressionante. Mas eles estão lá aos berros dizendo que a culpa é do Lula. Mas eles diziam também na CPMI do 8 de janeiro que a culpa era do Lula. O raciocínio naquela época era que o presidente Lula não conseguiu conter quem é que veio aqui quebrar o Parlamento, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio da Alvorada. Então, que a culpa lá do 8 de janeiro era do Lula. Agora é mais ou menos isso que eles estão dizendo também, que a política do Lula, etc., que leva o Trump a ter essa atitude. Ou seja, estão respaldando, no final das contas, a atitude do Trump. E nós já estamos chamando eles da bancada do Trump. Agora nós temos a bancada do Brasil e a bancada do Trump. A bancada do Trump é a bancada bolsonarista reforçada pelo Novo, viu? Hoje o Van Hatten também estava lá bem bravo, xingando o Lula. Eu falei, poxa, mas logo você que é do Partido Novo, que não deixa taxar um centavo os empresários, está aí e não fala nada contra a taxação que o Trump faz ao Brasil, que vai, inclusive, respingar em todo o empresariado brasileiro. É óbvio, eles estão taxados também. Isso vai taxar exatamente o setor do grande empresariado brasileiro ou do empresariado de exportação, principalmente. E nem isso o Partido Novo conseguiu enxergar. Tal é a cegueira de proteção ao bolsonarismo. Eu acho que, além de absurdo, do ponto de vista político, é inócuo, né? Eu vi o Henrique fazer análise e concordo, isso só vai agravar a situação do Bolsonaro, porque é o filho dele que está lá, isso eles falaram para todo canto, e o próprio Jair Bolsonaro, que está articulando uma reação do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Então, isso vai colocar para o Supremo mais uma tonalidade para a punição do Jair Bolsonaro, pode aumentar a pena e pode não livrá-lo mais, como eles estavam trabalhando nos bastidores, para ter apenas uma prisão domiciliar. Eu acho que com isso, essa prisão domiciliar acabou. Então, o Bolsonaro será preso e essa reação do Trump vai ajudar ainda mais. Em relação à questão da economia, é claro que o Brasil vai ver como reagir a isso. Nós não vamos aceitar calado 50% de imposição de tarifa. O presidente Lula tem que ver a repercussão disso, como você disse. Brasil e Estados Unidos é um 0-0 na relação internacional, os Estados Unidos até ganham um pouco mais, tem superávit, né, nessa transação entre o que vai e o que vem, e se nós taxarmos eles também, a taxação será ela por elas. Mas isso não interessa ao Brasil, interessa fazer um acordo que seja um acordo com todos os países de igual para igual. Agora, com certeza, a relação nossa comercial internacional com os países como China, os países asiáticos, Rússia, países da América Latina, mesmo da Europa, será uma relação maior do que a relação com os Estados Unidos. Pode levar, portanto, a um esfriamento das relações internacionais. É ruim para o Brasil? Mas é ruim para os Estados Unidos na mesma dimensão. Então, eu acho que o Trump errou a mão numa análise política de quem quer fazer uma intervenção política dentro do Brasil. Eu cheguei a citar que isso já aconteceu na década de 60, quando o regime militar foi instituído no Brasil com apoio norte-americano. Agora são as tarifas para tentar influenciar na relação política do Brasil e do Supremo Tribunal Federal, da Alta Corte Brasileira. É gravíssimo isso que está acontecendo. E esses bolsonaristas, agora, realmente, os malucos, como diz Bolsonaro, não têm o menor limite. Se os Estados Unidos um dia decretasse guerra ao Brasil, eles pegariam em arma contra os brasileiros e a favor dos norte-americanos. É mais ou menos essa comparação que eu posso fazer de bolsonarista.
Só tem uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro, é tudo maluco, mas é maluco de extrema direita. Agora, Rogério, eu queria te perguntar o seguinte, eu até agora há pouco vi o pessoal aqui no chat, né? Ah, nada pega no Bolsonaro, já estão dizendo isso. Gente, vê só, esse discurso de que a culpa é do Lula, isso e aquilo, naturalmente é algo reproduzido aí pelo, digamos, 30%, sei lá, 35%, 32% do que é o bolsonarismo raiz, fisiológico. E esses caras, nem se o Bolsonaro surrar velhinha e bebê recém-nascido na rua, esse pessoal vai continuar isso. Essa conversa vai continuar. A gente tem que observar, tem o terço progressista, a gente observa aquele terço que é o terço que decide a eleição. São as pessoas menos politizadas e com menos preferências ideológicas. Rogério, é difícil, e pelo que a gente está vendo nas redes, no Trend Topics do Twitter, tudo, é difícil colar isso no Lula, né? Porque com 30 minutos do anúncio, estava nos Trend Topics mundiais, em primeiro lugar, Bolsonaro traidor, uma coisa assim. Vai ser difícil ele conseguir se descolar dessa cagada, com o perdão da palavra, porque essa tática foi um tiro no pé. Isso vai trazer prejuízo para empresários, para as pessoas. E isso foi uma coisa encomendada por ele via o filho dele. Como é que você acha? É difícil. Esse discurso agora vai ser difícil de colar, né? Eu acho que o exemplo que eu citei da CPMI do 8 de janeiro também não colou. Quando foram feitas pesquisas, quem acha que a culpa da tentativa de golpe foi do Lula? Chegava quase zero. Só os muito fanáticos deles que chegaram a comprar essa ideia. Tá certo que uma parte dizia o Bolsonaro não tem culpa, mas culpar o Lula por isso foi um negócio insano. Eles perderam essa batalha. Vão perder essa também. Apenas eles podem acreditar que a culpa disso é do Lula. Não tem nada a ver, o ato é do Trump, então as coisas são muito objetivas. E tudo tem um processo histórico. Então essa é uma narrativa que eles vão tentar fazer que não cola. Tem essa parte que você citou das pessoas que estão vendo essa guerra política e vão dizer, olha, realmente esses bolsonaristas passam do limite e se afastam mais do bolsonarismo e podem se aproximar da gente. Agora, a pergunta mais interessante que você tem que fazer, e eu acho que a imprensa e nós precisamos de fazer com que eles se expressem em relação a isso. O que o Centrão disse disso, hein? Até agora o Centrão está calado. Eu não vi o Hugo Mota falar disso, não vi Arthur Lira, não vi Davi Alcolumbre, e aqui ninguém deles usou a palavra também para atacar o Trump e dizer que o Brasil foi perseguido pelo Trump. Então é preciso agora que a gente aperte o Centrão, porque isso pode fazer com que se afaste pelo menos uma parte do Centrão em relação ao bolsonarismo, que é a política que eles estão fazendo de aproximação, para tentar fazer do Tarcísio algo ou alguém que possa se contrapor ao Lula. O Tarcísio está até aqui com a tese bolsonarista de apoio ao Trump. Como que o Centrão fica nisso? Então, essa eu acho que nós temos que forçá-los a dizer. O que o Centrão diz de tudo isso? Eu acho que essa é uma pergunta importante. O MDB, o PSDB, o PP, a União Brasil, e os demais partidos, né, do republicanos, o que esses partidos acham disso? Qual o posicionamento que eles têm? Isso eu acho fundamental da gente começar a pressionar. Até porque, se forem ficar com o Trump, que o povo brasileiro sabe que não é só a extrema-direita e o Centrão. Ou então que o Centrão se afaste, pelo menos nesse tema do bolsonarismo, o que vai afastá-lo de uma possível aliança em 2026. Essa é uma boa pergunta. Rogério, deixa eu trazer aqui uns gráficos que eu separei agora, para o pessoal ver e entender a participação dos Estados Unidos nas exportações e nas importações. Coloca aí, Gui. Isso aí é o café só. Isso é porque um dos principais produtos exportados para os Estados Unidos é o café. Os Estados Unidos ele compra 16% do café brasileiro, Rogério. O resultado vai ser que o Brasil vai parar de exportar café, vai baixar o preço do café no Brasil. Né? Eu trabalhei muitos anos com café, é oferta e demanda, vai aumentar a oferta dentro do Brasil, mas não vai fazer diferença, assim, não vai acabar com o café brasileiro, porque tem outros países que compram café e o consumo de café no Brasil vai aumentar. Aí isso é café, o pessoal entender, né? Mas os produtores
vão sofrer porque vai cair o preço do café, mas está tão alto já o preço do café que eles também não vão sofrer tanto. Mas coloca aí agora o geral, Gui, os outros gráficos, para eu mostrar aqui para o Rogério. Isso aqui, Rogério, é a exportação. Isso é geral. Todos os produtos exportados do Brasil no primeiro semestre, janeiro a junho. Né? Os Estados Unidos respondem por 12%. 12% das exportações. Né? É muita coisa, mas também dá para a gente sobreviver. Né? A China é 29%. Né? Coloca aí agora, o que é interessante comparar é o seguinte, eu quero te mostrar, Rogério. Ó, grava esse número aí, 12%, que é a participação do Brasil nos Estados Unidos. Agora é importação. Tudo que o Brasil importa dos Estados Unidos. Ó, os Estados Unidos, ele tem 16%, ele perde muito mais do que ganha com essa brincadeira aí. Eles estão perdendo, porque vai ter reciprocidade, né? Inclusive, quero te perguntar isso, o Congresso aprovou uma lei aí para reciprocidade. Como é que não aprovou um negócio assim? Pode falar aí. Aprovou no Congresso já, que foi exatamente quando o Trump falou em fazer as retaliações, foi apoiado no Congresso naquela ocasião por unanimidade, com poucos votos contrários, que é a lei da reciprocidade. Então, o Lula já está autorizado a fazer a mesma coisa em relação ao que os Estados Unidos está fazendo aqui. Isso já está autorizado. Agora, Miguel, esses 16% que nós trazemos dos Estados Unidos, quais são os principais produtos? Você tem isso aí também? Acho que será bom a gente analisar. Ah, tem. Te mostro aqui. É facinho de ver aqui, ó. Dá só um segundo aí. Isso aqui tem no Comexstat. Países, Estados Unidos. Aqui, ó. Já pronto. Já está aqui. É só o tempo de eu fotografar aqui e mandar para o Gui. Para saber se nós vamos ter desabastecimento no Brasil ou não. Creio que não, porque vários outros países podem muito bem também nos atender no sentido da gente trazer desses países e fazer uma troca maior de exportação e importação. Deixa eu só ver aqui. Produto exportado. Não está aqui, está só a corrente e o saldo. Não estou conseguindo ver tão fácil aqui. Eu já trago aqui, peraí. Depois a gente observa isso, porque isso também vai, assim como o nosso principal é o café, e eu concordo com sua análise. O café pode até baixar de preço aqui, mas também nós vamos aumentar a exportação do café para o Brasil para outros países. O café está com uma crise mundial de produção, principalmente a partir da crise que existiu no Vietnã. Então, nós não vamos ter falta de exportação, ou quem queira levar café brasileiro. E se baratear o preço aqui, os produtores ganharem menos dinheiro, que culpem também, acho que é bom o presidente Lula chamar o pessoal do agronegócio para mostrar o que os Estados Unidos querem fazer com o agronegócio brasileiro. Eles muitos deles são tão bolsonaristas, compreender agora o que significa um governo submetido ao Trump, como é o governo, ou foi o governo bolsonarista, e são as forças bolsonaristas. Eu achei agora, aqui, coloca aí na tela, os produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil, né? A importações, origem dos Estados Unidos no primeiro semestre, não sei se você consegue enxergar aí. Rogério, desculpa te interromper. Motores e máquinas não elétricos e suas partes. Né? O Brasil compra um pouco de aeronaves. Agora, tudo isso aí, Rogério, eu acho que o Brasil pode comprar da China. Pode. Eu tenho essa impressão, que os Estados Unidos, a essa altura do campeonato, não tem nada que eles produzem a essa altura que a gente não pode comprar da China, até mais barato, possivelmente. Né? A gente compra um pouco aqui de óleo bruto de petróleo, porque isso aí a gente pode comprar de outro lugar, carvão, pode comprar de outro lugar, e compra, esse 10% aqui é diesel, a gente compra diesel nos Estados Unidos, que a gente pode comprar de outro lugar, pode aumentar a produção brasileira e pode comprar mais da Rússia e da Índia de outros países. Né? Enfim, eu acho que eles perdem muito mais que ganham, porque o Brasil é o maior produtor mundial de café. Não tem como os Estados Unidos substituir o café brasileiro. Não tem. O Brasil tem 40% da produção mundial.
Não tem como. Os Estados Unidos eles são maiores consumidores de café do mundo. Eles adoram café. Eles adoram café. Eles não têm como substituir, porque não tem nenhum país do mundo que chega perto do Brasil em café. Já eles, a gente pode comprar tudo isso em outro lugar. Então, eu acho que o Trump aí ele não pensou muito bem. E sinceramente, dentro dos Estados Unidos já tem uma corrente do próprio Partido Republicano que acha que essa política do Trump ela é equivocada porque vai levar a ter um aumento também de preços inflacionários nos Estados Unidos. Isso realmente é possível. E o Trump aposta que tudo que ele taxa pode ser produzido nos Estados Unidos. Primeiro que demora tempo, e não é tudo, né? Café, por exemplo, vai ser difícil que eles aumentem a produção de café lá dessa forma. Eles não têm produção de café lá. Eles não têm produção de café. Então, tem como é que zero. vão passar a produzir isso rapidamente? Não existe. Não tem, eles não têm clima. O café não é assim fácil, não. O café demora 4 anos para ter a primeira safra. Começa por aí. Tem que saber produzir. Mesmo que eles tivessem clima e não tem clima, tem que saber produzir. Não é fácil assim, não. Se fosse fácil, né, todo mundo produzir café. É difícil produzir café. A bem da verdade, eu acho que eles devem tentar agora pesar a mão para aumentar o que eles compram da Indonésia, da Etiópia, da Colômbia, porque só esses países, em alguma medida, vão poder suprir, eventualmente, a produção brasileira. Né? Mas eles não têm. O pessoal que falou Colômbia, a Colômbia produz 4 vezes menos que o Brasil. E é outro tipo de café também. Não é assim, não. Cada país tem um tipo de café. Então, você tem um café brasileiro que é especial, é um tipo, é mais forte, é especial lá para o consumidor americano. Vamos liberar o Rogério. Rogério, muito obrigado aí pela conversa aí com a gente. Você deve estar cansado, aí volta. Deve ter sido mais um dia duro no Congresso Nacional. Então, um forte abraço aí, meu amigo. Hoje nós tivemos Galípolo aqui, foi lá na minha comissão, lá na Finanças e Tributação. Falou lá, tentou explicar a política de juros. Outro dia a gente conversa sobre isso, tá bom? Maravilha. Abraço. Um abraço para vocês. Sempre na luta aí.